Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, Números capítulo 32. Antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, seguirem a página do Face, ativarem os sininhos para que cada vídeo novo vocês possam receber a notificação para seguirmos juntos nessa jornada de leitura da Bíblia. Queria pedir também para vocês compartilharem os vídeos com as pessoas que vocês amam, com seus amigos, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Gente, depois a gente vê tudo o que a gente viu, né, nesses capítulos de Números, depois de estar tudo pronto e organizado, depois eles terem conquistado o território dos midianitas, de terem os vencido, como nos foi dito no capítulo passado, agora os filhos de Israel eles estavam diante de um grande desafio, que era conquistar a terra de Canaã. Eles deveriam adentrar e ir conquistando cada parte do território, porque a terra era deles, mas os povos que estavam lá não sairiam de bom grado. O Senhor já havia declarado e prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó de que essa terra seria de suas descendências. E a gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sendo assim, a gente pode ter a convicção de que toda a palavra que o Senhor liberou, toda a promessa que Ele fez irá se cumprir. Muitas vezes não vem no nosso tempo, no tempo que a gente acha que é o certo. E esse processo de espera é Deus nos preparando para adentrar nas suas promessas. Porque se a gente recebe elas, se a gente recebe as bênçãos sem estar preparado, sem nosso caráter ter sido moldado, elas vêm somente para nos destruir, e o Senhor sabe disso. Por isso que a gente tem que estar firmado nessa certeza de que o Senhor cumprirá o que Ele prometeu e que o tempo em que nós estamos esperando é Ele nos preparando para adentrar no que Ele já planejou para nós. Nesse capítulo a gente vai falar sobre duas das 12 tribos, a tribo de Ruben e a de Gade, que pedem para Moisés a terra de Gileade, que fica a leste do Jordão, também chamada Transjordânia, que é a Cisjordânia e a Jordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beon. Esta terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça a teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Então a gente vê aqui que as tribos de Israel não haviam passado o Jordão para dominar a terra de Canaã, mas eles já haviam conquistado os territórios a leste, na região conhecida como Transjordânia. A terra que eles haviam conquistado era uma terra boa para a pecuária, e assim os filhos de Ruben e de Gade, que tinham essa grande quantidade de gado, né, sendo a maioria adquirida dos despojos do capítulo passado, onde eles haviam vencido os midianitas. Então eles olharam esse pedaço de terra e, para o seu entendimento, era uma terra boa para os gados. Então eles foram ao encontro de Moisés e pediram para que eles ficassem morando nessa terra. Então, o pedido feito por essas duas tribos não estava errado, mas também não estava correto. O seu desejo era receber o que foi prometido por Deus, mas de acordo com a sua própria escolha, de acordo com aquilo que eles entendiam que era melhor para eles, e não de acordo com o conceito de Deus. Então, não era ruim que eles tivessem o desejo de receber o que foi prometido por Deus. No entanto, não era normal eles quererem receber de acordo com a sua própria escolha, do que eles consideravam melhor. Ao longo da leitura da Bíblia, a gente vai entender que essa terra seria a primeira parte da terra de Israel a ser conquistada pelos invasores gentios do leste. As tribos de Ruben e de Gade, elas sofreram, e esse sofrimento teve a ver com a atuação de sua própria escolha. Em questões espirituais é terrível a gente agir de acordo com as nossas próprias escolhas, né? Qualquer coisa que corresponda às nossas preferências não é bom. A gente pode pensar que o que a gente escolhe é o melhor, mas na verdade é o pior. Portanto, não devemos agir de acordo com a nossa própria escolha. É muito melhor deixar as coisas na mão do Senhor e permitir que Ele haja de acordo com a sua escolha. A gente sempre deve ter em mente Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente precisa ancorar a nossa alma nesses versículos, né, em vários outros que falam que os caminhos do Senhor são melhores e maiores que os nossos. E tendo essa certeza, para que a gente pare de andar por vista, pare de andar por emoção, por sentimento, e comece a andar por fé, andar pelo aquilo que eu sei e não pelo aquilo que eu sinto ou pelo que eu vejo. A gente deve aprender a lição de não levar em consideração o que temos ou o que está na nossa frente,
vezes a gente deve deixar o nosso futuro nas mãos do Senhor. A gente não consegue enxergar além do físico, a gente é míope, a gente também é um pouco egoísta, portanto é difícil sermos puros em nossos motivos, desejos, intenções, objetivos. Portanto, a gente deve estar disposto de desistir da nossa escolha, dizer para o Senhor que da nossa parte a gente não tem preferência nenhuma. A terra que Ruben e Gad pediram poderia ser culpada sem a necessidade de cruzar o Rio Jordão. Não cruzar o Rio Jordão significa não querer que o nosso velho eu seja aniquilado e enterrado. Só depois que o nosso velho eu é exterminado e enterrado é que podemos falar sobre a posse de uma terra boa para o nosso desfrute. Então, atravessar o Rio Jordão para essa terra seria como um batismo, se revestindo de Cristo, sendo um com Ele, deixando as coisas velhas para trás, deixando o velho homem para trás, tomando a decisão de que agora tudo que eu era não condiz mais com quem eu sou, porque agora eu sou filho, eu sou filha de Deus e preciso me comportar como tal. E o revestir de Cristo nos ajuda a sermos um com Ele e perseverarmos nesse processo de transformação da alma. Porque a terra boa é Cristo e Ele já habita em nós, mas a gente só consegue ter esse desfrute quando a gente elimina tudo o que provém de nós mesmos, tudo que provém da nossa natureza caída, para deixar com que Ele flua através das nossas vidas. Moisés, porém, disse aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos a peleja e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Gades Barneia ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: De certo, esses homens que subiram do Egito da idade de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se estendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errante pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor fosse consumida. E aqui estáis vós, uma multidão de homens pecadores, levantando vós em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vós vos apartardes de segui-lo, ele outra vez deixará seu povo no deserto, e vós sereis a causa da destruição deles. Então, esse pedido soou como uma afronta para Moisés, a que os advertiu gravemente, os repreendendo por seu egoísmo e fazendo uma retrospectiva do que havia acontecido quando Moisés tinha enviado os espias de Cades Barneia para a Terra Prometida. E eles desanimaram o povo a seguir adiante, fazendo com que eles caminhassem pelo deserto por 40 anos, até que todos aqueles que haviam sido contados no censo morressem. É como se Moisés estivesse dizendo para eles, vocês pensam apenas no bem-estar das suas tribos, e as outras tribos. Se as outras tribos seguirem o seu exemplo, cada um fará sua escolha e não haverá mais como dividir a terra. Então se chegaram a Moisés e disseram: Edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Nós, porém, nos amarraremos apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, visto que teremos nossa herança do Jordão no lado leste. Então as tribos elas se ofereceram a enfrentar a guerra além do Jordão, se comprometeram a não retornar para suas terras, enquanto seus irmãos não tivessem se estabelecido em Canaã. Para isso foi preciso que eles deixassem seus bens e suas famílias em Gileade. Então a gente vê eles tentando justificar sua escolha, tentando realmente fazer dar certo, para eles ficarem com a terra que eles queriam, que para o entendimento deles era melhor. Eles falaram que iriam construir cidades fortificadas para deixar seus filhos, seus gados, suas famílias poderem seguir viagem junto com o restante dos filhos de Israel para atravessarem o Jordão e conquistarem a terra. Eles falaram que não iam voltar para casa antes de todos estarem devidamente nas suas terras e que eles não herdariam nenhuma terra depois do Jordão, visto que eles já tinham ficado com as terras do leste. Então Moisés lhe disse: Se realmente fizerdes assim, se vos amardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ache lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por propriedade perante o Senhor. Se não fizerdes assim, estarei pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar.
Edificai cidades para vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, mas cumpri o que prometestes. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Como ordena meu senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, os rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Os teus servos, porém, passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés concedeu a permissão para eles, mas com a condição de que seus homens armados cruzassem o Jordão perante Deus, até que ele expulsasse todos os seus inimigos de diante de si. Somente cumprindo o que eles haviam prometido, eles teriam direito de ficar com a terra que eles haviam escolhido. E Moisés até reforça: se vocês não fizerem o que estão prometendo, o pecado de vocês vai achá-los. Com isso, Moisés mostra que o perigo do pecador não é tanto ser descoberto e punido, mas sim que o próprio pecado imprime sua influência na vida, no caráter e na influência de uma pessoa a ponto da sua própria punição, né? O pecado persegue o homem no sentido de lhe dar uma consciência perturbada, sem paz, a culpa se instala e vai corroendo por dentro. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias dos tribos dos filhos de Israel, dizendo: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, então quando a terra estiver subjugada diante de vós, em propriedade lhes darei a terra de Gileade. Se, porém, não passarem armados convosco, receberão entre vós a sua herança na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a propriedade da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu a ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes das casas dos filhos de Israel, para que as duas tribos cumprissem o que haviam prometido a ele, já que Moisés sabia que não mais estaria com eles na conquista da terra, que ele não atravessaria o Jordão conforme o Senhor já tinha dito para ele. Assim deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda essa terra com as suas cidades e o território ao redor delas. Os filhos de Gate edificaram a Dibon, Atarote, Aor, Atarote, Zofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nimrai e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eliale, Kiriataim, Nebo, Baal, Neon, mudando-lhes o nome, Sibima. Deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, marcharam contra Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que ali viviam. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu nela. Jair, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias e as chamou Avote-Jair. Noba foi e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e a chamou Noba. Moisés deu as duas tribos e a meia tribo de Manassés, o filho de José, o reino de Siol, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra de acordo com as suas cidades, junto com seus territórios, as cidades da terra ao redor. Talvez pareça que nesse capítulo foi um bom acordo alcançado em relação ao pedido das duas tribos, né, Ruben e Gade. Na verdade, essa situação não era agradável, já que essas tribos só estavam preocupadas em herdar a terra que eles haviam escolhido. Eu quero atentar aqui para um fato importante sobre a questão dos nomes, né? A partir do versículo 34, nos fala sobre as cidades fortificadas que eles construíram, né? Provavelmente eles reconstruíram em cima das ruínas ou simplesmente ampliaram as cidades já capturadas, já que no versículo 38 nos diz que eles mudaram o nome das cidades. E é sobre esse mudar de nome que eu quero falar. Isso é algo muito importante e a Bíblia traz caso que as pessoas tinham seus nomes mudados, como Abrão passou a ser Abraão, que significa pai de multidões, e Sarai, que passou a ser Sara, né? Tantos outros nomes que foram modificados. A gente não pode mudar os nossos nomes, mas como nós queremos ser chamados, sabe? A gente quer que Deus continue nos chamando daquele filho amado, mas que não o ama de volta, porque a palavra é clara lá em Apocalipse 2, do versículo 4 e 5, quando Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, demonstrar amor para Deus, voltar ao primeiro amor, é fazer obras, é demonstrar o que você fala no que você faz. Então a gente quer que as pessoas continuem nos chamando de aquele que vive bêbado, aquele que briga com o marido, aquele que trai o marido, aquele crente de fachada, né, ou aquela pessoa do mundo.
Quando a gente aceita Jesus, tudo se fez novo, nossa natureza foi mudada, a gente nasceu de novo. E quem nasce de novo recebe um novo nome. E o nome que a gente recebeu foi de filho de Deus. E como que a gente pode ser filho, mas agir como se a gente não fosse filho? Agir como se nada tivesse acontecido. Todos precisam saber que nós somos filhos. E eu não falo sair falando para todo mundo, porque o nosso próprio testemunho não vale de nada. Eu tô falando sobre as nossas obras, né? A nossa fala, nossas roupas, nosso comportamento, a nossa conduta testificam de que nós somos filhos e revelam que agora a gente não é mais quem nós éramos. E ao longo desse capítulo a gente vê duas questões muito importantes que nos servem de lição. A primeira é o não aniquilar, o não querer deixar para trás as coisas antigas do nosso velho eu, o querer as promessas de Deus, querer a sua presença, mas mesmo assim não abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, de ainda querer fazer a escolha do que a gente acha que é melhor para as nossas vidas. Algo que a gente precisa entender é que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, Ele virou nosso dono. A nossa vontade, na verdade, deve estar baseada na vontade dele para nós. Não existe mais essa questão dos meus corpos, minhas regras, eu faço o que eu quiser. A gente foi comprado por um alto preço. Então a gente não pode achar que está tudo bem agir como bem a gente entender. A segunda questão é ter em mente que o nosso coração é enganoso, nossa vista é ruim, e por isso sempre que decidirmos andar segundo o nosso entendimento, nosso caminho, fazendo nossas vontades, escolhendo para onde a gente deve ir sem buscar o direcionamento do Senhor, se a gente fizer a nossa própria escolha, com o tempo haverá problemas e sofrimentos. A gente aprende aqui a não seguir o exemplo de Ruben e de Gad, mas sim o exemplo das outras tribos, que permitiu que o Senhor escolhesse por elas. Então que a gente espere a nossa porção designada e a gente não faça as nossas próprias escolhas. Sempre vale a pena esperar a porção que vem do Senhor. E olha o que Isaías 64:45b nos diz. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sais em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que lembram os teus caminhos. Amém? Gente, esse é o capítulo 32. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.